3 coisas que eu faria diferente se começasse hoje no meio liberal. Eu sou a Marina Roth. E eu sou Márcio Wolff. Nós somos o casal Marina e Márcio. E esse é o Ponto Z Podcast. Antes da gente começar nesse tema, já quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Ative as notificações, participa aqui com a gente, com seus comentários, com suas perguntas. A gente está sempre de olho ali, participando também com vocês. Você sabe que essa é uma pergunta meio comum, né? Sempre rola algum post, algum perfil, sei lá, né? Quando eu fico vendo rede social... E aí, às vezes aparece lá, o que você faria diferente? O que eu faria diferente? O que não sei o que faria diferente? Só que eu sempre passei batido por tudo isso, porque na minha cabeça, a gente só fez o que fez porque tinha o conhecimento que tinha. Concorda? Sim. E então o ideal era quando a gente pensar em voltar ao passado e refazer algumas coisas diferentes, tem que ter esse complemento. Coisas que eu faria diferente se tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Sim, exatamente, porque em tudo na vida, né? Quando a gente pensa no passado, seja no campo profissional, estudo, família, a gente sempre pensa nessas coisas do passado, mas com a mentalidade de hoje, né? Exatamente isso, né? E até uma frase muito comum, falando, nossa, eu queria ter os meus 18 anos lá de volta com toda essa experiência que eu tenho hoje. Mas não é possível, infelizmente, né? Infelizmente não é possível. Mas no campo da imaginação e da fantasia, que é o campo que a gente adora trabalhar, né, querido? Exatamente. A gente pode tudo. A gente pode imaginar, a gente pode sonhar e a gente pode voltar no tempo, inclusive, e, sei lá, começar a refletir sobre coisas que a gente poderia fazer diferente. E quando a gente faz esse feedback, né, esse retorno aí ao passado, a gente também ajuda as pessoas que estão começando agora. É isso que você vai falar? Exatamente isso que eu ia falar. A questão dessa reflexão, né, porque ela acaba ajudando pessoas que estão lá no comecinho, de repente passando exatamente por situações que a gente passou e que agora na visão, né, com toda a experiência que a gente tem, a gente de repente faria diferente, enfim. É bem interessante, isso achei legal. Muito bem, quem vai começar? Eu ou você? Você pode começar. Eu? Primeiras mulheres. Que gentileza, que cavalheirismo. Tá vendo? Eu sou um gentleman. A primeira coisa que eu faria diferente, se eu voltasse no meio, para começar a vida meio liberal, como o conhecimento que eu tenho hoje, seria tirar as minhas próprias conclusões. Por que isso? Quando a gente entrou e eu ouvia muitas pessoas falando de tudo, eu me sentia literalmente nascendo de novo. Era como se eu não conhecesse nada daquele universo, nada daqueles lugares, daquelas pessoas. Tudo era novo. Até o palavreado era diferente, tinha um dicionário próprio, o pessoal falava numas gírias diferentes que a gente ficava boiando, não entendia nada, né? As casas de swing, as baladas, as festas, então os nicks dos casais, tudo era um universo muito, muito novo para mim. E aí o que eu fazia? Eu queria aprender tudo muito rápido, queria aprender, eu estava fascinada, estava curtindo tudo, então eu prestava atenção em tudo que as pessoas falavam. Inclusive com as opiniões delas. Então, por exemplo, as pessoas falavam muito, sabe aquele casal ali, tá vendo que tá sentado num cantinho? Pois é, aquele casal ali, você nem chega perto, viu? Porque eles são meio esquisitos, eles não gostam muito de fazer troca, ou eles não gostam muito de conversar com as pessoas. E aí eu passava na minha cabeça e falei, tá bom, tudo bem, né? Mas se você falou, você que conhece o meio há muito tempo falou, então eu acredito. E aí outras coisas também, olha, não vai naquele lugar que aquele lugar não é muito legal, olha, não faz tal coisa porque fazer isso, sair de repente com casais que não são casados de verdade, não faz parte do swing de verdade. Então tinham, sabe, esses pensamentos, essas crenças assim, que a galera tinha, ia passando para mim na roda de conversas, né? Porque não existiam cursos, não existiam ensinamentos,
imagina, nada. Era tudo na roda de conversa, no mínimo de conversa que a gente tinha quando se encontrava, né? Que dava o quê? Meia hora, no máximo? 40 minutos? Verdade, pouco tempo. Era muito pouco tempo. Mas mesmo assim, para mim, era tudo assim, uau, vou fazer tudo que as pessoas estão dizendo. E aí, obviamente, com o tempo, eu fui descobrindo que não era bem assim. Porque as coisas que as pessoas falavam eram a opinião delas. Estava muito baseado naquilo que elas gostavam, naquilo que elas queriam fazer ou não queriam fazer. Ou nas experiências que elas tiveram com algumas outras pessoas, né? E aí eu fui descobrindo isso, obviamente, nós fomos descobrindo juntos, experimentando. Então, quando alguém falava assim, olha, não vai naquele lugar, que aquele lugar, não sei não, é estranho. A gente falava, tudo bem, obrigado por avisar, mas a gente quer conhecer. E a gente ia assim mesmo. E às vezes a gente concordava com a pessoa, às vezes não concordava com a pessoa. E hoje, com essa explosão de informações sobre o meio liberal, eu não sei se é mais fácil ou mais difícil, estou aqui numa dúvida de verdade. Talvez seja até mais difícil, cada um de vocês que está começando agora, tirar suas próprias conclusões. Porque você ouve a opinião de um, a de outro, a do outro, a do outro. E todas as opiniões, elas têm alguma diferença entre elas, né? Elas nunca vão ser exatamente iguais. E aí talvez confunde mais ainda quem está entrando, né? Mas eu acho que nesse sentido, né? A pessoa tirar a conclusão dela ali pela experiência própria. Eu sei que é difícil, né? Às vezes conseguir estar indo nos lugares, ter tempo para sair e de repente a pessoa foca ali, não quer ser mais assertivo, né? Mas quando a pessoa vai e descobre por ela mesma, nesse sentido que você está falando, né? É outra coisa, né? E essa é uma das dicas que eu sempre falei pra galera e passo no blog. E sempre que posso eu comento sobre isso, vai e veja por si mesmo. Não confie só na opinião dos outros, sabe? Vai lá e tira a sua conclusão. É a coisa mais fácil do mundo. Isso aí. Tá bom? Foi bom, repete. Não foi bom, não volta. É claro. Ficou na dúvida, vai outra vez e testa um outro dia. Principalmente, gente, quando se tratam de pessoas, tá? Porque pode ter esse negócio também, eu não falo com aquela pessoa que aquela pessoa é muito chata, ou aquela pessoa é muito aquilo, ou pouco aquilo. Gente, vai e veja, conheça as pessoas. A gente entra no meio liberal com essa vontade de abrir a relação. Por que a gente não abre a cabeça, não abre mais o sentimento, né? A gente quer abrir a relação, mas entra tão fechado. Então, é isso. Tirar as suas próprias conclusões é entrar com a cabeça mais aberta a tudo dentro do meio liberal. Bacana. Bom, e uma das coisas que eu faria diferente é ser menos emocionado. Gente, deixa eu explicar esse termo que é usado hoje de emocionado. Quando alguém está começando no meio liberal, aquela novidade, aquela coisa, sabe? Você fica meio, meu Deus, eu quero pegar aqui, quero pegar ali, eu vou para cá, vou para lá. Você fica meio perdido, né? Eu acho que eu pensaria um pouco mais, refletiria um pouco mais, controlaria um pouco mais a emoção, né? Porque assim, você ficar muito emocionado, você acaba entrando em situação que não devia, você acaba de repente tendo um comportamento que não devia, você acaba ficando mais ansioso, você acaba gerando muita expectativa, né? E tudo isso acaba te trazendo um tipo de problema, né? Então, se você gerou muita expectativa e não aconteceu, você vai ficar chateado, né? Então, acho que eu controlaria um pouco melhor essa questão da emoção, da vontade de ver as coisas acontecendo e rápido, né? Até em relação à Marina, né? Tinha muita vontade de ver ela interagindo com outra mulher e ficava, olha aquela tá ali, tá afim de você, olha aquela ali também quer dançar, tá querendo te chamar pra dançar, tipo, vai lá, né? Então, eu faria um pouco diferente isso daí. Você sabe que eu sempre lembro quando você fala isso, de uma história que a gente fez uma festinha no motel. A gente fazia bastante festinha no motel. Fazia não, a gente ia, né? E, sei lá, tinham sempre mais de 5 casais. Sim. E você sempre falava pra mim, nossa,
A gente indo pra festinha, você já falava, ó, primeiro eu pego aquela, depois a morena, depois a loira, depois Então, mas era bem isso, porque assim, aí eu fazia a a listinha. listinha, gerava, né, essa expectativa, só que chegava lá, às vezes não acontecia, às vezes a ordem mudava, entendeu? Mas, poxa, mas era aquela que era a primeira, mas tudo bem, vai ser a segunda, a terceira, enfim. Né? Mas acontece. E era muito comum em festinha. Eu ia em festinha, se tivesse 2 casais, eu queria ficar com os dois, com as duas meninas. Se tivesse 3 casais, eu queria ficar com as 3. Se tivesse 5, eu queria ficar com as 5. Se tivesse 10, eu queria ficar com as 10. Se É, tivesse 20, eu ia querer ficar com as 20. é verdade. E era tão impressionante isso que o seu corpo trabalhava junto, né? Porque o teu É, tempo de recuperação era muito, é. muito baixo, né? Então dava pra ficar. Não dava pra ficar. Falava assim, opa, mãe, mas você acabou. Não, vamos só conversar 5 minutinhos, a gente já continua. É verdade. Mas é interessante isso, né? E hoje a gente vê que, enfim, era uma experiência, né? Era um aprendizado, né? Na verdade, né? Então, hoje eu faria um pouco diferente. Né? Quantas vezes a gente já voltou de festinha bravo, triste, porque de repente não rolou a interação com quem de repente eu tava afim, pensando, imaginando que ia acontecer. Então, hoje a gente só vai, né? Aprendi que a gente tem que só vai curtir a noite, né? Hoje a gente sai para festinhas. Eu e a Marina, a gente sai os dois para se divertirem entre a gente. Se acontecer algo mais, fala beleza, né? Se não acontecer, a gente volta para casa feliz do mesmo jeito. É isso aí. Segunda coisa que eu faria diferente era ser eu mesma desde o começo. Porque devido à minha situação de igreja, de família, o meu medo, óbvio, o desconhecimento do que é o meio liberal, do que é swing. A única opção que eu vi na época era criar uma outra pessoa, criar um personagem. E esse personagem, ele acabou tomando uma vida muito grande, que é até hoje, na verdade. Acabou se incorporando muito em mim, né? Mas deslocou muito do que era você, né? Pois é, não, óbvio. Descolou, né? Sim, Muito. era como se fossem os dois extremos, né? Porque é muito fácil a gente ser ou fazer tudo o que a gente quer quando a gente não precisa ter a responsabilidade. Então, não era a Eucilene fazendo as coisas, era a Marina. A Marina pode fazer, a Eucilene não pode. E aí ficou por um momento essa não é nem dupla personalidade, gente. Realmente é essa Persona, né? persona, esse personagem mesmo aí, vivendo aqui dentro de mim. Claro, não percebi nada assim mais absurdo, acho que eu consegui lidar bem com as situações. E a partir do momento que eu comecei a juntar as duas personas em uma só, que foi bem antes ainda da gente assumir publicamente que era do meio liberal, as coisas foram ficando mais tranquilas, as coisas foram ficando melhores, tá? E então, hoje, sabendo de tudo que eu passei, sabendo onde eu cheguei e sabendo o que aconteceria, né? Eu não teria criado uma personagem. Eu acho que eu já teria chutado o balde e entrado de vez mesmo com a cara e com a coragem. Eu só já me dou muito trabalho. Acho que por isso que eu nunca pensei em criar um outro. Verdade. Ai, ai. Bom, a próxima aqui que eu coloquei eu acho que eu levaria a vida liberal mais de uma forma mais leve, né? Não, não a vida liberal como um todo, mas assim, situações que a gente acaba vivendo no meio liberal. Então, situações de conflito, situações de se você está num relacionamento, de repente achar que existiu alguma quebra de acordo, aconteceu algo, entendeu? Eu acho que eu me estressei muito, assim, eu sofri muito com algumas situações que hoje eu acho que se eu pudesse voltar, eu levaria assim de uma forma mais leve, porque é aquela questão das expectativas. A gente vai para começa num relacionamento liberal, né? Entra no meio liberal ali, no swing, enfim, como casal, num relacionamento. Então você gera expectativas, né, para você e acaba gerando expectativa de um parceiro, né? Tipo, de imaginar como que o parceiro vai reagir, como que o parceiro tem que se comportar.
Então, quando acontece algo diferente do que você tem projetado, né? Você projeta ali na sua cabeça, você acaba, opa, e agora, né? Eu acho que em algumas situações eu acabei me estressando, enfim, não que gerou briga, mas internamente eu acabei sofrendo. E eu acho que eu faria diferente isso hoje. Interessante. O que você tem algum exemplo para dar? Algumas situações que a gente viveu em festinhas e tudo mais, entendeu? Eu acho que algumas me estressaram e hoje eu acho que levaria de uma forma um pouco mais leve, né? E situações que às vezes também a gente imagina que é algo e não é, né? Então, na hora ali, no calor ali, naquela ansiedade e tudo mais, você acaba agindo de uma forma e depois você não precisa nem passar anos, né? Com certeza você que tá me ouvindo aí já passou por alguma situação dessa, entendeu? Seja no meio liberal ou fora, né? Em qualquer outra situação. Que você tem aquele momento de estresse e tudo mais, fica nervoso e meia hora depois ou uma hora depois fala, putz, não precisava de tudo isso, né? Poderia ter sido um negócio mais leve, mais tranquilo. Eu acho que eu faria isso. A terceira coisa que eu faria diferente é ir em tudo que eu pudesse. Eu tinha um negócio assim dentro de mim que era tipo, parecia que eu ia morrer no dia seguinte. Eu queria viver tudo que eu tinha para viver o tempo todo, 24 horas do dia. É mesmo. Sofrimento. Sofra menos. Enfim. Então, e aí eu queria fazer tudo. Às vezes apareciam festas no mesmo dia e eu ficava desesperada. Não, como assim no mesmo dia? Não pode ser um dia depois outro, uma festa depois outra. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. E para já, não queria perder nada desse meio liberal. Obviamente, é impossível, né? A gente fazer tudo, participar de tudo, estar em todos os lugares, é impossível. Mas teve algumas vezes que, por preguiça mesmo, eu falei assim, não vou. Ou se por, sei lá, não estou fazendo nada, mas hoje eu quero ficar fazendo outras coisas, quero ficar lendo, quero ficar, sei lá, em casa, de boa, de pijama, não quero pôr maquiagem, não comprei a fantasia, enfim. E aí não ia. E depois, o problema era depois, que aí as pessoas que foram vinham falar, olha, mas foi tão legal, você perdeu, podia ter participado com a gente, podia ter brincado com a gente, isso. E eu ficava assim, puta, eu devia ter ido. Eu acho isso tão errado. Se a pessoa não estava ali na festa, a festa foi legal, não tem que ficar contando que foi legal para a pessoa, só para deixar a pessoa com ódio de não ter ido. Pois é. É por isso que, se eu pudesse voltar no tempo, eu iria em tudo que eu pudesse. Não perderia nenhuma oportunidade. Até porque, dentro do meio liberal, a frase foda adiada é foda perdida é muito real. É muito real. Principalmente para quem gosta de troca de casais, como é difícil conciliar 4 pessoas, o desejo de 4 pessoas ao mesmo tempo no mesmo lugar. Às vezes 3 estão afim e uma não, às vezes 2 estão afim e as outras 2 não. Para conciliar os 4, você precisa de várias oportunidades, que geralmente são as festas e os ambientes liberais que estão proporcionando esses encontros aí entre essas pessoas. Então, eu poderia listar aqui algumas pessoas que a gente gostaria muito de ter ficado, mas não ficou, porque não se encontrou. Os desencontros aconteceram Não assim. se encontrou a gente mais. ia numa festa, eles iam em outra, ou eu estava na mesma festa e não pintava à vontade em todo mundo, né? Enfim. A gente tem exemplos de casais que a gente se conheceu há muito tempo e acabou rolando 5, 6, 10 anos depois, né, que se conheceu. É verdade, por causa disso, porque nem sempre a gente está na mesma vibe, os 4 estão na mesma vibe. Então, cada saída, cada festa, cada lugar que a gente sai, que a gente vai dentro do meio liberal, é uma oportunidade. E se você passa essa oportunidade, parece assim que a vida está passando. Essa era a minha sensação. E sabe por quê que eu tenho essa sensação? E eu quis falar isso também? Porque muitas pessoas podem imaginar, poxa, mas aí não tem a questão do equilíbrio, né? Não fazer sempre a mesma coisa ou muito de uma coisa só. Então, vamos lá.
A nossa vida liberal já é o ponto oposto da nossa vida normal. A nossa vida normal já precisa daquele equilíbrio, de alguma coisa gostosa, distraente, não existe essa palavra, que distraia, que saia da rotina, e aí entra o meio liberal. Então, me perdi agora no pensamento, porque eu esqueci a palavra. Deixa eu voltar. Poxa, mas aí não vai ser um exagero de meio liberal? Não necessariamente, porque depende muito de cada pessoa. Então, no meu caso, eu gostava muito, eu curtia, eu realmente estava ali presente naquelas experiências. Tem pessoas que já não são assim. Tem pessoas que preferem fazer outras atividades intercaladas, né, para quebrar essa rotina da vida real, além das saídas no meio liberal. E aí a gente acaba esquecendo que existem pessoas como eu, que gostam do negócio e querem estar em todas as coisas. E, gente, eu tô aqui também para dizer que não tem problema nenhum, desde que vocês estejam saudáveis, né, não estão fazendo mal para ninguém. É sobre isso, é a escolha de cada um. Eu acho que um ponto legal de estar falando é que, assim, cada lugar, né, cada experiência dessa, você encontra pessoas diferentes. E quando uma das coisas que você gosta, né, caso, né, uma das coisas que você goste, é igual ao que a gente curte, que é fazer amizade, conhecer pessoas, né, criar essas conexões. Então, assim, eu acho que nunca é um exagero, né, se você estiver indo e estiver bem. Né? Agora, se estiver atrapalhando a sua vida profissional, a sua vida em família, aí tem que dar uma pensada. Fora isso, eu acho que é super válido mesmo. A gente acaba conhecendo muita gente, acaba, né, aumentando essa conexão social dentro do meio liberal. E, além de tudo, hoje, né, com a ideia do Poxa, com o conhecimento que a gente tem hoje eu já estou numa outra fase mesmo, já estou numa fase mais tranquila, que eu já não sinto toda essa vontade de ficar fazendo sexo dentro dos ambientes liberais. Então, sabe aquela sensação de que o que eu tinha que aproveitar, eu aproveitei? Porque eu aproveitei mesmo, mas eu ainda queria ter aproveitado mais. Não perderia nem mais uma festinha, nem uma oportunidade. Ainda mais sabendo que chegaria nesse ponto em que eu estaria mais sossegadinha. A gente nunca imagina que vai chegar uma hora que você vai ter a oportunidade de ir para uma festinha e tudo mais, você tá em casa e fala, putz, o sofá tá tão agradável hoje aqui. Pois é, eu nunca pensei nisso. Mas acontece. Agora estamos numa fase assim, acaba né? acontecendo. Bom, e a última que eu coloquei aqui, né? A gente tá falando um pouco aí de conexões e de pessoas. Eu acho que eu tomaria um pouco mais de cuidado ao confiar muito nas pessoas, né? A gente, quando entra no meio liberal, a gente tem a impressão que nossa, é um mundo maravilhoso, todo mundo é legal, é todo mundo gente boa, né? A gente já falou aqui da Ilha da Fantasia, né? Então, assim, nossa, é todo mundo feliz, aquela good vibe, cara, só tem gente boa. E nessa você acaba, de repente, se entregando, confiando em pessoas, confiando em situações, né? A gente trouxe muita gente para perto da gente, acreditou, investiu nas pessoas, enfim, deu todo um apoio, enfim, e no final a gente acabou se desiludindo, né, efetivamente com as pessoas. E outras situações que a gente acabou vivenciando aí durante esse meio liberal. Então, acho que se eu pudesse, com a experiência que eu tenho hoje, voltar lá atrás, falar, peraí, vamos dar um passinho de cada vez, vamos com calma aí nessas relações de amizade, será que é isso mesmo, será que não é? Eu tomaria um pouquinho mais de cuidado para não acabar sofrendo algum tipo aí de desilusão de amizades, digamos assim. É isso. E nós ficamos por aqui. Aproveita e comenta aqui no vídeo se você faria alguma coisa diferente, se voltasse no tempo com o conhecimento que você tem hoje, hein? Um beijo para vocês. Tchauzinho.